Bem, muito boa tarde uma vez mais. Eu estou aqui para fazer um vídeo breve, não irei demorar muito tempo. Isto no propósito e no seguimento de alguns vídeos que eu já tenho feito sobre esta temática. Relativamente aqui na RTP Arquivos, Santos Silva em conversações sobre a base das lajes. Isto na altura foi em 22 de março de 2017. E portanto vamos aqui então ouvir Santos Silva. O ministro dos Negócios Estrangeiros esteve na Casa Branca a falar com o general McMaster, conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump. A utilização da base das lajes foi o ponto fulcral da reunião. Disse ao Conselho Nacional de Segurança que, do meu ponto de vista, uma nova administração norte-americana podia ter um novo olhar, um olhar mais fresco sobre esse assunto e, portanto, esperava que nós pudéssemos continuar a trabalhar uns com os outros de forma a chegarmos a uma solução que fosse razoável para ambos. Augusto Santos Silva ficou muito satisfeito com a reunião e com o conhecimento revelado pelo general McMaster sobre os Açores. Fiquei muito agradavelmente impressionado com o facto de o general McMaster, que é o Conselho Nacional de Segurança do presidente norte-americano, estar completamente a par do projeto português de constituição do Centro de Investigação Atlântica nos Açores. Na cooperação com os americanos, o ministro dos Estrangeiros considera que há duas áreas a explorar. Em primeiro lugar, é o futuro da base aérea norte-americana. E, por outro lado, há áreas de desenvolvimento da cooperação na área da segurança entre os Estados Unidos e Portugal, da qual a mais óbvia me parece ser a área relativa à segurança marítima e atlântica. No Capitólio, o ministro dos Estrangeiros encontrou-se ainda com os congressistas lusodescendentes Jim Costa, David Valadão e Devin Nunes, que têm sido fundamentais para a defesa dos interesses de Portugal. Para a defesa dos interesses de Portugal. Bem, eu peço imensa desculpa a esta jornalista, mas quem defende os interesses de Portugal são os ministros dos negócios estrangeiros e os ministros das defesas, e não representantes de Portugal nos Estados Unidos e pessoas com nomes que nem sequer são portugueses e com outros interesses que não são os portugueses. E, portanto, isto fica bastante claro. Mas o que é que vemos aqui Santos Silva a dizer? Santos Silva, claramente, numa crítica à administração Obama, que na altura o governo de António Costa entendia que a administração Obama tinha relegado a base das lajes ao esquecimento. Isto seria agora interessante aos jornalistas nos dias de hoje perguntar ao Sr. Augusto Santos Silva, depois desta segunda chegada de Donald Trump ao poder, em que atira umas bujardas à Dinamarca por causa da Groenlândia, como é que ele se sente e como é que ele vê o futuro da base das lajes. Seria interessante perguntar isto. Porque, ou muito me engano, ou a nossa diplomacia, tanto a do Sr. António Costa como a dos dias de hoje, do Sr. Montenegro, dormem o soninho dos justos, não é? Vamos então aqui ouvir mais algumas declarações. Reverter a perda de importância que a base das lajes já tinha sido destinada pelo governo Obama. Objetivo do congressista republicano, próximo de Donald Trump, Devin Nunes. A lot of bad things happened over the last 8 years as it relates to lajes. A lot of very unfair things happened. Is it possible to reverse? It's possible, but remember, the issue of the Air Force, of the U.S. Air Force, having a smaller number of personnel there is something that is a good thing because it saves U.S. taxpayers money. The problem is when we did the entire European infrastructure consolidation, that's where the United States got it wrong, because we ended up leaving people in very expensive locations that make no sense. Leaving people in the UK and Germany when places like Lajes and other places around Europe are much cheaper. Recentemente, no topo das notícias, por ter presidido e depois demitido da Comissão de Investigação às Relações do Círculo Próximo de Trump com a Rússia, Devin Nunes remete para as clivagens e jogo sujo que caracterizam a política dos Estados Unidos e reafirma o que sempre defendeu. Our failure to understand Russia's plans and intentions has been our biggest intelligence failure since 9/11. But in Washington now, things are very,
very partisan. And so for me, as somebody who has to, as chairman of the Intelligence Committee, I can't be involved in those types of silly politics. Com baterias apontadas à Rússia, que acusa de interferir nas eleições americanas há décadas, uma velha tática do KGB, o político luso-descendente acaba de regressar do Médio Oriente e defende uma solução global para a região, mas admite que não vai ser fácil. The overall problem is that ISIS and Al-Qaeda numbers continue to. Bem, esta parte já não interessa. Mas vimos aqui este senhor relativamente a dizer que as bases a base das lajes sairiam então muito mais baratas do que bases na Alemanha ou na Inglaterra. O que este senhor esqueceu-se de dizer é que os Estados Unidos têm com a Alemanha e têm com a Inglaterra um acordo de compartilhamento nuclear. Esqueceu-se de dizer isto. E, portanto, a presença dos Estados Unidos é fundamental, tanto na base da Alemanha como em Inglaterra. Nesse tal acordo de compartilhamento nuclear que permite a esses países utilizar armas nucleares nos seus aviões, mas armas nucleares essas que precisam primeiro de ser retirados os códigos por parte do pessoal dos Estados Unidos para poderem ser utilizadas e programadas para a sua utilização. Portanto, não será assim tão fácil sair da Alemanha ou não será assim tão fácil sair do Reino Unido. Portanto, este senhor aqui parece que sabe 0,5% de toda a história, não é? Eu recordo que o chanceler Merz recentemente disse que os Estados Unidos já não estavam a apoiar a Alemanha. Mas isso envolveu o quê? Será que o chanceler Merz estava a falar do acordo de compartilhamento nuclear? Era isso que ele estava a falar? Ou estava a falar do não apoio dos Estados Unidos de uma forma mais global ao nível da NATO? Portanto, ou os Estados Unidos não estavam a apoiar na venda dos aviões F-35, que supostamente a Alemanha também quer. Portanto, o chanceler Merz, quando fez aquelas afirmações, na realidade nós ficamos a desconhecer toda a dimensão daquilo que ele estava a dizer. Era o acordo de compartilhamento nuclear? Era só a venda dos aviões F-35? Ou era um não apoio dos Estados Unidos à NATO? Portanto, nós ficámos sem saber a dimensão das palavras do chanceler Merz. Mas este senhor parece desconhecer tudo isso e leva as coisas unicamente para a base das lajes. Se calhar até era mais interessante porque é mais barata do que o Reino Unido e do que a Alemanha. Bem, isto dá vontade de rir, não é? E portanto vamos aqui continuar a ver aqui alguns vídeos. O ministro dos Negócios Estrangeiros não comenta o processo negocial em curso com os Estados Unidos relativo à base das lajes, mas admite novas dimensões para as infraestruturas existentes. As estruturas sobrantes nas lajes podem ser aproveitadas para outras dimensões da cooperação em segurança e defesa entre Portugal e os Estados Unidos. Quanto à intenção divulgada por Marcos Mendes de transformar a base das lajes numa base naval, Santos Silva não comenta. Por seu lado, o presidente do governo desvalorizou a intenção. Não quero cometer o erro de ser comentador do comentário do comentador. E, portanto, sobre essa matéria, desculpar-me-á, não tenho. Posso é dizer-lhe o seguinte: essa questão em concreto da base naval foi desmentida pelo Sr. Ministro da Defesa e pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ainda há relativamente pouco tempo. Até porque, para Vasco Cordeiro, antes do futuro, há assuntos pendentes a resolver com os Estados Unidos. Nós encaramos o estudo de novas possibilidades de espírito aberto, mas temos de ter consciência que temos ainda questões por resolver em relação à atual situação da base das lajes, e nomeadamente em relação aos efeitos da decisão da Força Aérea Norte-Americana de redimensionar a sua presença na base das lajes. A questão ambiental é, neste momento, uma, se não a principal questão que nos preocupa e que se coloca da nossa parte em cima da mesa. Quanto a outras dimensões, o Presidente do Governo diz que, a acontecerem, o Executivo Regional deverá ter uma palavra a dizer. Nós não temos razão nenhuma para crer que essas eventuais utilizações e, no fundo, esses contactos não serão feitos como até aqui, envolvendo o Governo dos Açores. É isso que tem sido feito. É isso que nós
reconhecemos como o procedimento adequado. O ministro Santos Silva recusou ainda a utilização da base das lajes por outro país, como a China, garantindo que o único parceiro estratégico para Portugal no que toca ao aproveitamento das capacidades das lajes são os Estados Unidos. E, portanto, o que é que vemos aqui? Este senhor do governo dos Açores, relativamente a dizer que desmente a tese de que, ah, avançada por Marcos Mendes, de que existia a possibilidade de construir ou transformar a base das Lajes numa base naval. Pronto. Isto foi uma teoria de Marcos Mendes, mas, ao que parece, esta teoria de Marcos Mendes não teve pernas para andar. Não teve pernas para andar, nem sequer foi discutida. Portanto, era mesmo uma teoria. A proposta de criação de um centro de segurança do Atlântico na base das Lajes está ainda a ser preparada e não deverá estar em cima da mesa de reuniões na próxima Comissão Bilateral que terá lugar em maio. Esta é, pelo menos, a convicção do Ministro da Defesa Nacional. Faz sentido que, considerando a posição absolutamente estratégica dos Açores no coração do Atlântico e considerando também as oportunidades que há de aproveitamento de infraestruturas que já estejam aqui situadas e, embora não operacionais, estão desativadas, mas podem ser facilmente reativadas, faria sentido trabalhar justamente num projeto dessa natureza. Não sei se a bilateral de maio será já a ocasião pertinente para avançar com uma proposta fechada. Um projeto onde o Governo da República pretende ter um envolvimento de outros países e não só dos Estados Unidos. Nós queremos que seja um projeto que envolva o investimento de Portugal, um projeto que atraia, ou seja capaz de atrair outros países que não apenas os Estados Unidos, reservando nós, evidentemente, no nosso coração e na nossa proposta um papel importante para os Estados Unidos, se eles a isso estiverem dispostos. Quanto ao compromisso assumido pelo Governo da República de certificação civil da base das Lajes, Azeredo Lopes diz que tudo decorre de acordo com os prazos previstos. Tudo vai continuar como planeado, sendo aqui o aspecto fundamental no que diz respeito à defesa nacional, em articulação com o Ministério, que nem sequer da Defesa, mas é do Planeamento e Infraestruturas, viabilizar tudo o que lhe caiba para que essa certificação civil possa ocorrer nos prazos que estavam pensados. Um dossiê fechado é a reabilitação do Cais Nato, em Ponta Delgada. Vai, se não me engano, já no próximo Conselho de Ministros, a resolução para viabilizar esse investimento. Um investimento de 5 milhões e 400 mil euros e que será assumido pela NATO, estando a ser preparado um lançamento do concurso internacional para a realização das obras. Vamos continuar então a ouvir. É um projeto que será aplicado de forma gradual e que decorrerá ao longo de 7 anos e que tem como mote a reestruturação das 2 infraestruturas militares existentes em Ponta Delgada. É um orçamento que, no total, ultrapassará os 9 milhões de euros. Estamos a falar de uma verba global em torno dos 9,4 milhões de euros, desdobrados, evidentemente, numa dimensão plurianual, ou seja, projetando ao longo do tempo o conjunto de obras, de trabalhos, de construções que são necessárias. Consolidar, modernizar e investir são as palavras de ordem do Governo da República. As condições atuais, sobretudo no RG2, não são satisfatórias. Pronto, esta parte já não é uma parte tão interessante, mas o que é que vimos ali? O Governo Regional dos Açores a falar na questão ambiental, que era importante. Eu já aqui referi várias vezes o documentário de Orlando Santos, e portanto, que aborda também essa temática. Mas o que é que vemos? Qual é a postura do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Ministro da Defesa? Pronto, que Barack Obama então não negligenciou um pouco a base das lajes, não se preocupava com isso, e portanto que nesta administração Trump tinha visto um pouco mais de vontade de reabilitar a base e de eventualmente poder participar em projetos conjuntos com outros países. Não é? E agora era fundamental perguntar a estes dois senhores, porque são comentadores nas televisões portuguesas, o que é que eles pensam das declarações de Donald Trump relativamente à Groenlândia. O que é que pensam disto? Não é? É por toda esta postura de reabilitar a base, de os Estados Unidos ter um papel fundamental. Opa, isto parece. Sabem aquela. Um exemplo de uma criança que vai para a rua brincar com os amigos e tem um carrinho pequeno, os amigos também têm um carrinho pequeno, mas depois há um revia na rua que não tem um carrinho, não tem nenhum carrinho para brincar no passeio, não é? E depois pede emprestado um carrinho a esse menino,
não é? E depois faz sempre acreditar ao menino que o carro é seu, não é? E às 2 por 3 o menino que tinha o carrinho brinca 2 ou 3 minutos com o carro, com o carrinho pequeno, mas durante todo o resto do tempo o carrinho pequeno está nas mãos do Rufia, não é? Que vai jogando com o carrinho no passeio com os outros amigos, não é? E de vez em quando deixa a criança tocar no seu carro. E a criança fica a acreditar que o carrinho ainda é seu. E portanto aqui passa-se uma coisa semelhante, não é? Os portugueses ainda acreditam que a base das lajes são nossas. E nem estas bujardas recentes do senhor Donald Trump à Dinamarca por causa da Groenlândia, nem isso ao que parece faz acordar estas pessoas. Eles hoje são comentadores e seria curioso saber a opinião deles sobre esta matéria. E portanto, com este tipo de perfil nos negócios estrangeiros, na defesa, nós não vamos a sítio nenhum. E portanto, Portugal aquilo que precisava era um plano. Como retirar os Estados Unidos da Ilha Terceira sem muitos melindres, sem que a nossa soberania possa ficar em causa. Isto tem que ser uma coisa muito bem feita. E, portanto, nós, pelo contrário, o que vimos nestas pessoas é a continuidade, não é? Vão mascarando e vão trazendo para a opinião pública, não é? Esta máscara de que as coisas continuam bem, não é? Que estão a ser resolvidas, estamos a trabalhar nessa questão. E, portanto, não é? E assim se vai adiando um pouco o problema, que é um dia os Estados Unidos terem que sair da base das lajes. Em minha opinião, nunca mais o irão fazer. Portugal já não vai recuperar a base das lajes. E isto é uma coisa perigosa, não é? Porque põe a nossa soberania em causa. E põe a soberania da Ilha Terceira e eventualmente até de todas as ilhas açorianas. E, portanto, com políticos destes nós não vamos muito, muito longe. Sendo assim, isto era mais uma vez este vídeo para deixar aqui o alerta. Irei voltar certamente brevemente com outros temas. Muito obrigado então pela vossa disponibilidade. A continuação, bom dia. Muito obrigado.